E interessante porque Esmirna, ela é a segunda, né, da Menorá. E qual é a segunda festa? Pães Asmos. E a gente percebe que a mensagem que o Senhor está entregando para Esmirna é de fato essa, que precisamos estar distantes do fermento da religiosidade, o fermento que aponta para o pecado, né? E precisamos ser o quê? Buscando a santidade, buscando características importantes nesses últimos dias, porque ser santo, ser puro, sem qualquer mancha, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando a gente percebe essa questão da santidade, nós não conseguimos desassociar com a purificação. E essa purificação das nossas vidas ocorre com as aflições dos nossos dias. A purificação pelo fogo da provação. E lá, quando o Senhor se identifica como o primeiro e o último, lá em Isaías 48:12, no verso 10, ele diz assim: eis que já te purifiquei na fornalha da aflição. Por isso que é importante nós entendermos as fases que cada um de nós estamos passando, porque é necessário nos purificar, é necessário sermos forjados por Deus, principalmente para a batalha dos últimos dias. Daniel 12:10, se me permite ler aqui, 12:10 diz assim, contexto de grande tribulação, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E aí, Tiago vai escrever assim, Tiago 1, verso 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o Senhor fala o que para Esmirna? Suportai, porque vocês receberão a coroa da vida. Olha só as conexões. Exatamente. Sabe o que eu achei interessante o irmão trazer aí a questão da segunda posição na Menorá? Porque assim, essa colocação com referência aos pães ázimos, que seria a segunda festa, ela cabe muito bem com essa igreja aqui, porque essa é uma das únicas que não recebe a advertência de Deus. Ela é uma igreja que realmente está sem fermento. Verdade. A única questão que Deus coloca, né? A única questão que Jesus coloca ali para essa igreja é ser fiel até a morte. Continua no caminho, né? Prossigamos no caminho, possamos prosseguir, porque está tudo certo, entende? Então, como importante é isso, né? Como é importante estar sem o fermento, como é importante estarmos ligados na videira. O irmão Ricardo, ele mencionou que os sábios entenderão. E foi exatamente o texto conectado que eu li no início, de Isaías 44, verso 8, está escrito: não tremam, nem tenham medo, eu não anunciei isto e não predisse isso muito tempo atrás, que vocês serão as minhas testemunhas. Em Amós capítulo 3, verso 7, está escrito: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, quando chegar esse período, nós vamos conhecer, nós vamos estar tão conectados com Deus que nós vamos estar devidamente preparados, nós não vamos ficar perplexos, nós estaremos devidamente avisados, que foi o que Jesus falou acerca do Espírito, que nos anunciariam as coisas que hão de vir através das Escrituras. Então, somente aqueles que estiverem cheios da palavra é que terão essa lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos então avançar para o versículo 10? Vamos. O que diz lá?
não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Exatamente o que o irmão Wagner acabou de trazer para nós. Muito interessante. Verdade. Interessante essa menção dos 10 dias, né? Porque tribulação de 10 dias. E por que 10 dias? Meditando acerca disso, olhando para as festas, e principalmente aí, trombetas, até expiação, tem um período de 10 dias, um intervalo de 10 dias. E esse intervalo de 10 dias chamam de Techuvá, que é período de arrependimento, profundo arrependimento. Algo que também está associado com o propósito das trombetas. Trombetas, no início da grande tribulação, vai começar o cumprimento dessa festa de forma plena, usando as duas testemunhas, proclamando arrependimento. E esse período do início da última semana e até o final dessa última semana, que nós entendemos aí que ocorre o arrebatamento, o dia da redenção dos santos, é um intervalo aí de 7 anos que está associado com os 10 dias de intervalo entre trombetas e o dia da expiação. Então, muito interessante. Esses 10 dias mencionados é um convite. Veja nas Escrituras esse intervalo de 10 dias. Aí nós vamos encontrar nas festas, trombetas, expiação e conhecer a mensagem e os princípios que ali estão nessas festas. Bem interessante. Eu achei interessante também, no início diz, né? Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, né? Para ser expostos à prova. Então teremos essa tribulação. Quando a gente vê Paulo, que foi para nós um dos maiores pregadores, que trouxe muita revelação, ele conseguiu aproximar o Antigo Testamento com a obra da redenção na cruz, e enfim, ele conseguiu esclarecer o que seria essa nova aliança para nós, e ao mesmo tempo que ele sofreu muitas aflições. Eu não vou ler aqui todas as aflições, mas eu convido você em casa para ler 2 Coríntios 11. O que esse homem sofreu, né? Mas a promessa que ele deixou, eu consigo ver em Romanos 8, que diz assim, Romanos 8:18, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E a promessa também, que foi deixada em 2 Coríntios 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E por isso também gememos, né, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos e não formos achados nus. Que revelação desse versículo. Qual é a verdadeira vestimenta que o cristão deve ter? Não é externa, é interna. É muito diferente, entende? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém. Não vale? Ele falou acerca, o irmão Ricardo falou acerca da festa das trombetas. E vamos ler então aqui Levíticos capítulo 23, versos 23 até o verso 27. Olha só a compreensão dos 10 dias. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada
com toques de trombetas. Então, as testemunhas, as duas testemunhas, elas tocam trombetas. São 7 em Apocalipse, né? Aí ele fala no verso 25, não realizem trabalho algum. Ou seja, as duas testemunhas vão ficar focadas em tocar trombetas. Não faremos nenhum trabalho secular. Nós vamos simplesmente estar focados nessa missão dos 10 dias. Mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Aí no verso 26, disse o Senhor a Moisés, o 10º dia, ou seja, no primeiro dia até o 10º dia, deste 7º mês, é dia da expiação. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 30, está escrito lá, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, ou seja, não fiquem fermentados para esse dia da expiação, porque se nós permitirmos sermos contaminados com as coisas deste mundo, que só estão piorando, nós vamos extinguir o espírito da nossa vida. Então, esse espírito foi selado para o dia da redenção, que é exatamente o dia da expiação, em que, particularmente, a igreja de Esmirna, representando a parte da igreja que vai morrer, está escrito para que sejamos fiéis até a morte, para que recebemos a coroa da vida. Então, vocês serão perseguidos por esses 10 dias das festas das trombetas, em especial na segunda metade em diante, que é a grande tribulação, e vocês, se perseverarem até o fim, no dia da expiação, vocês vão receber a coroa da vida. Né? Apenas para poder somar com o que o irmão Ricardo falou acerca desses 10 dias, que tipifica exatamente a festa das trombetas, em que haverá perseguição para os santos. Amém. 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 Interessante, né? Essa questão da aprovação ser tão enfatizada na igreja de Esmirna, e o quanto que essa mensagem sobre a provação, a necessidade de sermos provados nas aflições, ela não é dita. É uma mensagem pouco anunciada hoje em dia. A mensagem, ela é contrária. Você vai vencer, você não vai acontecer nada com você. Mensagens egocêntricas, mensagens que elevam a alma do homem e não apontam a necessidade de buscar o arrependimento, que é a principal mensagem para os últimos dias. Amém. Então, infelizmente, é uma mensagem que está sendo ofuscada pela doutrina da religiosidade nesses últimos dias, e nós precisamos resgatar essa mensagem. Pedro mesmo, né, ao tratar sobre isso, quando ele já tinha essa revelação acerca da obra do Senhor nos últimos dias, ele vai escrever na sua primeira carta lá, 1 Pedro 1, verso 7, diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo nos últimos dias. A revelação de Jesus Cristo na sua volta, no seu retorno para resgatar os seus servos, né? E ele continua isso mais adiante, aqui no capítulo 4, no verso 12, acho que é isso. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém. Ou seja, na volta do Senhor Jesus, nosso coração vai se alegrar, porque seremos vencedores. Amém. Amém. E é muito importante com relação à volta, né? Porque o final desse versículo 10 diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Quando que vai acontecer esse fato? Aí a gente vem exatamente no versículo 11, que traz essa promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esse versículo nos traz revelações fantásticas também. Nos liga ao Apocalipse com relação ao entendimento de quem fará parte daqueles que não sofrerão o dano da segunda morte. Então a gente pode discorrer em cima disso também. Não vai? Sim. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Enquanto o irmão estava falando, o Espírito me fez lembrar o que Jesus falou, de que aquele que amar a sua vida vai perder. Mas aqueles que aborrecerem a sua vida vão ganhá-la para a vida eterna. Então, aqueles que, como Esaú, se trocarem o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, com medo de perder as coisas do lado de fora. Por isso que essa teologia da prosperidade, agora essa teologia do coaching, essas mensagens de autoajuda que nos faz aspirar em conquistar, é um espírito satânico, sutil, que está na mente de boa parte dos ministros, porque nos faz aspirar para termos as coisas. Mas só que a palavra de Deus, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais ela nos prepara para abrirmos mão de tudo.